Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Quero lembrar você que quem ouve aqui o podcast 15 Minutos tem um preço especial para assinar a Gazeta, apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses. Assinando a Gazeta você tem acesso a reportagens, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses, hein? Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Colocamos muito claramente os nossos valores, as nossas posições na defesa da família, na defesa da vida, nos fóruns internacionais, na defesa da liberdade religiosa, na defesa da liberdade de expressão. O Brasil faz parte de um quarteto de países que está buscando promover uma agenda de direitos humanos conservadora em âmbito internacional. O Brasil está junto da Hungria, da Polônia e dos Estados Unidos. E aí o governo tenta defender temas como o valor da família, liberdade religiosa e direito à vida. Quem vai explicar mais sobre essa aliança conservadora aqui no podcast 15 Minutos é o Leonardo Desideri, que é repórter da Gazeta do Povo em Brasília. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Leonardo, primeiro, o que exatamente une esses países, hein? Brasil, Hungria, Polônia e Estados Unidos. A primeira coisa é a sintonia entre os líderes, né? O Bolsonaro e os 3 líderes dos outros países. O Viktor Orbán, da Hungria, o Andrzej Duda, da Polônia e o Trump, né, dos Estados Unidos. E eles têm, essa sintonia entre eles, pessoal mesmo, e tem semelhanças de visão de mundo, e também no alto escalão dos governos também existe muita afinidade. Por exemplo, o Ernesto Araújo ele tem muita afinidade com Mike Pompeo, que é secretário de Estado dos Estados Unidos. Ernesto Araújo, chanceler do Brasil, né? It's my great pleasure to welcome my friend, Foreign Minister Araújo, and other distinguished members of the Brazilian delegation to the State Department. Ernesto and I have developed a great working relationship over the past 10 months. This is, I believe, the fourth time we have a meeting this year with Secretary Mike Pompeo. Bom, são 4 países que estão ligados aos valores conservadores, 4 líderes são contrários ao que chamam de globalismo, né? Defendendo os valores da nossa nação, defendendo a própria possibilidade de ser uma nação, aí contra certas tendências de que o mundo não tem mais nação, que tudo é um grande amálgama. Nós colocamos muito claramente os nossos valores, as nossas posições. Buscam outras formas de se inserir internacionalmente, eles não querem ficar presos a organizações como a ONU, né, e como outras organizações grandes, né, que eles consideram que tem uma tendência globalista. Além disso, eles têm algumas pautas em comum, né? Pauta de valores, por exemplo, a liberdade religiosa é uma questão muito importante para esses 4 governos, que são governos cristãos, e estão preocupados com a perseguição que o cristianismo está sofrendo em várias partes do mundo. Por isso apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. E a outra questão é a defesa do fortalecimento das famílias, né, das políticas públicas voltadas para a família, né? Então, esses valores todos acabam unindo os governos. Leonardo, o que é exatamente a Aliança pela Liberdade Religiosa que você cita aí e explica, né, na reportagem que assina na Gazeta do Povo? Essa aliança é um grupo liderado por esses 4 países, mas formado por alguns outros países, né? As conferências já tem até mais de 100 países participando, mas os líderes são esses 4, né? O propósito é definir estratégias para coibir a perseguição religiosa no mundo, né? Tentar promover a liberdade religiosa no mundo. Quem organizou isso aí foi o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. This is the official launch of the International Religious Freedom Alliance, an alliance of like-minded partners who treasure
and fight for international religious freedom for every human being. E o Ernesto Araújo também está muito unido a isso, né? Mas quem liderou isso aí foram os Estados Unidos, né? E a Polônia seria a segunda força aí nessa Aliança pela Liberdade Religiosa. E aí depois viria o Brasil e os outros países. Uma aliança que foi formada em 2019, começou a ser formada no meio de 2019 e agora está prosperando, né? E eles têm marcado cada vez mais reuniões, né? Para definir as estratégias. E tem um outro grupo também que une esses países, que é a Parceria pelas Famílias? Sim, a Parceria pelas Famílias é também um grupo formado liderado por esses 4. Na verdade, agora ele é formado só por esses 4 países, né? Eles até convidam outros países a participar, mas inicialmente são só esses 4 países: Brasil, Hungria, Polônia e Estados Unidos. Esse grupo começou a ser formado também em setembro do ano passado, né? No meio do ano passado. Esse grupo, ele especificamente, a gente poderia considerar que o Brasil lidera ele, porque a proposta veio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o Ministério da Damares Alves, né, que tem defendido muito internacionalmente essa questão do fortalecimento das famílias. E aí o Brasil propôs isso na missão da ONU do Brasil em Nova York, né? E os outros países toparam e estão organizando algumas reuniões com esse objetivo de fortalecimento da família e dos valores da família. Esses grupos aí, já houve algum evento ou reunião aí envolvendo esses países, Leonardo? Sim, no dia 5 de fevereiro teve um evento de lançamento oficial da Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa. Essa aliança já estava sendo falada, como disse, desde julho do ano passado, mas o lançamento oficial foi no dia 5 de fevereiro agora. E aí, no último dia 15, teve o primeiro evento da Parceria pelas Famílias, né? Foi no dia 15 de fevereiro. Foi um evento na Comissão para o Desenvolvimento Social da ONU e para debater políticas de apoio às famílias, né? O Brasil lá fez uma apresentação, por exemplo, sobre o equilíbrio trabalho-família, que é uma questão importante para o Ministério da Damares, né? Principalmente pela secretária da família, que é a Angela Gandara, né? E aí o evento ele teve esse propósito de iniciar conversas e também começar a definir pautas para futuras reuniões relacionadas à família. Ok, Leonardo, obrigado pelas informações aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Marcos. O governo federal tem promovido ajustes fiscais para colocar as contas públicas em ordem. O principal desafio é conter os gastos obrigatórios para conseguir ter alguma sobra de caixa para os investimentos. Mas será que essa economia tem dado resultado em relação aí às despesas obrigatórias? A editora de República, Fernanda Trisotto, vai falar do assunto agora aqui nesse episódio do 15 Minutos. O presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos. Na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, é claro que num dado momento você começa a fazer algumas restrições, você diminui os gastos. Ora, o Brasil, nós temos um déficit e para eliminar esse déficit você precisa de alguns anos. Em 2016, Fernanda, foi aprovado aquele teto de gastos, né, que prometia ajudar a conter exatamente gastos da União. Isso tem ou não tem acontecido, hein? Olha, Márcio, a situação tá difícil. Um estudo recente no relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado, eles analisaram a composição dos gastos públicos da União de 2016 até 2019. E o que eles notaram? Gastos com pessoal e previdência aumentaram um pouquinho, 0,73 ponto percentual do PIB, enquanto outras despesas obrigatórias caíram, 0,71 ponto percentual. Parece complicado, mas isso quer dizer que não houve uma redução estrutural das despesas obrigatórias. O governo conseguiu reduzir os gastos que tinha com despesas discricionárias, que são os gastos livres, basicamente é investimento. Sim. Então, o ajuste fiscal está acontecendo, mas não como se imaginou que o teto de gastos faria, porque você continuou com despesa de pessoal e previdência, que são as duas maiores despesas da União, crescendo. Essas que são as que você diz aí, as despesas obrigatórias, principalmente, né?
pessoal e previdência. Exatamente. E aí a gente pode pensar, a reforma da Previdência, por exemplo, que foi aprovada em 2019, né? Ela vai ter algum efeito nisso ou não? É mais para frente? Vai ter algum efeito, mas não é imediato, né? Os gastos com Previdência, né? Com todos os aposentados, sejam INSS, sejam os aposentados da União, mais o pessoal, e daí isso é servidor público, comissionado, são as pessoas que estão trabalhando para manter a máquina pública em funcionamento, né? Esses gastos seguem crescendo. E mesmo a reforma da Previdência, que vai trazer um alívio fiscal, não vai trazer esse alívio já. Inclusive porque, como acontece quando há uma reforma da Previdência, há uma corrida também para as pessoas que estão ali, que a regra anterior vai ser mais favorável, elas vão se aposentar antes. Então, imediatamente gera um gasto maior. Isso. Que vai ser compensada depois. A gente também está aqui nessa discussão sobre a reforma administrativa, né? O que será que vem por aí que o governo vai mandar? Independentemente do que seja, já se falou que só valerá para os futuros servidores. Então, também esse efeito de redução de gasto com o pessoal vem lá na frente. Então, não é para agora. E repito, os atuais servidores não vão perder nada, vão continuar com todos os seus direitos. São medidas estruturais que têm que ser feitas, mas que não trazem um resultado de curto prazo. Você assina uma reportagem na Gazeta sobre esse tema, Fernanda, e você coloca ali, né, como é que é possível mudar essa trajetória, então, das despesas obrigatórias, que o teto de gastos, por enquanto, não foi suficiente para mudar esse cenário, né? E como é que é possível, então, mudar essa trajetória? Olha, não tem uma resposta fácil para esse problema. Além dessa estabilização de despesas obrigatórias que aconteceu, né, o governo foi beneficiado nos últimos anos com algumas receitas extraordinárias que deram algum alívio nas contas públicas. Por exemplo, o leilão dos excedentes do pré-sal trouxe um grande alívio, deixou as contas públicas de 2019 num nível muito mais favorável do que o previsto. Mas são receitas extraordinárias, você não pode contar com isso sempre. Então a gente sabe que talvez aí nos próximos anos a gente tenha mais receitas extraordinárias vindo de privatizações. Ainda tem excedente do pré-sal para ser leiloado, mas não podemos contar com isso para sempre, né? Sim. E daí ou você faz e promove algum ajuste mais eficaz e que daí tem aí PEC emergencial e PEC do Pacto Federativo que podem trazer algum alívio, porque em casos de situação de emergência fiscal, vão permitir que União, estados e municípios mexam com o funcionalismo e daí sim, façam grandes cortes de gastos, porque podem reduzir, por exemplo, o salário mediante uma redução da jornada de trabalho do servidor. Então isso sim traria um impacto agora. Um impacto no curto prazo, imediato, que é o que precisa. Porque qual que é o risco? Na trajetória de gastos que o Brasil tem, o risco é de romper o teto de gastos em 2021, ano que vem já. E isso gera um problema muito grande, porque pelas regras vigentes, por exemplo, o governo não pode enviar uma lei orçamentária com teto rompido. Então ele tem que evitar esse rompimento a todo custo. Ele vai ter que reduzir agora. E tem outro detalhe, né? Que quando você tem um problema aí de contas que não fecham, ou você deixa de gastar, ou você arruma um jeito de arrecadar mais. Transportando isso para o governo, arrecadar mais não é algo dos mais populares, não, pelo contrário, né? Não, né? Se funcionalismo não quer ver os seus vencimentos alterados, ninguém quer diminuição do salário, ninguém mesmo vai querer pagar mais imposto, porque seria já temos a forma do governo arrecadar mais, né? Exatamente, já temos uma carga tributária alta no Brasil. O Brasil discute, sim, uma reforma tributária que visa unificar impostos, simplificar, desburocratizar. Ninguém vai querer aumentar imposto, mas é o único jeito, embora muito impopular, e que também não é garantia, porque é um alívio momentâneo, não é um alívio de longo prazo, não é algo que vai se resolver, ninguém vai querer aumentar imposto, né? Pois é. Bom, mais detalhes na reportagem que a Fernanda assina na Gazeta do Povo sobre os gastos da União, apesar do teto de gastos, despesas obrigatórias que permanecem com essa trajetória de elevação. Fernanda, obrigado, até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje, durante a minha conversa com o Leonardo Desideri, você ouviu trechos de áudios de reportagens da Fox News, canal lá dos Estados Unidos, esses trechos que estão no YouTube, e também
trechos do canal oficial do Ministério das Relações Exteriores. E na minha conversa com a Fernanda Trisotto, reportagens da TV Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!